Oi pessoal, aqui é a professora Gabi e no vídeo de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre evolução. O que é, quais são as principais ideias, o que tem de errado, o que tem de certo em cada teoria. Então fica ligado aí que a gente já vai começar. A primeira coisa que a gente tem que saber sobre evolução é o conceito. O conceito de evolução é nada mais nada menos que a mudança gradual entre as espécies através dos anos. Não é 1, não é 10, não é 20, não é 50. É milhares de anos, né? São milhares de anos que vão ocorrer para que Primeiro, o que é evolução? Evolução é a adaptação e variação das espécies ao longo de um período de tempo. Esse período de tempo não é 1, não é 50, não é 100 anos. São milhares de anos até que a evolução seja visível, tá? Antes de chegar às primeiras ideias evolutivas, predominava o fixismo, que é a ideia de que as espécies foram criadas todas juntas e assim permaneceram, que não existem mudanças nas espécies, tá? As espécies são fixas. Por volta de 1790, chegou um naturalista, Jean-Baptiste Lamarck, e disse que as espécies não eram fixas. E para provar isso, ele chegou com duas leis: a lei do uso e desuso e a lei dos caracteres adquiridos. A lei do uso e desuso dizia que quanto mais se usava um órgão, mais ele se desenvolvia, e quanto menos se utilizava, ele atrofiava. Então vamos supor que nós tínhamos girafas com o pescoço curtinho. Quanto mais elas esticavam o pescoço para alcançar folhas mais no alto das árvores, mais o pescoço delas crescia. E como essa característica era passada adiante? Pela lei dos caracteres adquiridos, onde uma característica adquirida era passada para o seu sucessor. Agora imaginemos aqui uma situação em que um caractere adquirido, como por exemplo músculos. Um homem foi lá e malhou um monte na academia, ficou super marombão e teve um bebê, né? Casou, teve um bebê. O filho dele vai nascer maromba? Não, né? O filho dele vai nascer normalzinho, né? Uma pessoa normal. E então essa lei aí cai por terra, tá bom? Essas duas leis caem por terra. Até porque, com estudos atuais, a gente vê que essas mudanças não afetam o DNA, elas apenas afetam a aparência, né? Já em 1859 foi lançado um livro com a teoria que revolucionou o mundo, a seleção natural. Ela foi proposta por Charles Darwin, que dizia que as espécies mais aptas eram selecionadas pelo ambiente. Enquanto nas ideias de Lamarck a espécie mudava para se adequar ao ambiente, para Darwin nós tínhamos várias espécies e apenas as mais aptas sobreviviam. Vamos pegar o exemplo da girafa de novo. Para Lamarck, tínhamos girafas todas de pescoço curto e conforme elas foram esticando os pescocinhos, mais compridos eles foram ficando. Para Darwin é diferente. Darwin dizia que existiam girafas com todos os tamanhos de pescoços, não sei o plural de pescoço. Tinha girafas com tamanhos variáveis de pescoço e de patas. E apenas as que tinham pescoço mais comprido conseguiam se reproduzir e passar seus genes adiante, porque elas tinham maior vantagem na hora de se alimentar. Então esses genes foram passados adiante. Claro que Darwin não sabia o que era genes, por isso sua teoria ficou incompleta aí. Uma pergunta que pode cair bastante em prova, tá? Fica essa dica aí. Ele não tinha esse conhecimento, então ficou uma lacuna, né, nessa teoria dele. Mas enfim, ele dizia que aquele que era mais apto passava essa característica adiante e sobrevivia, tá? A lei é: o mais apto sobrevive, não o mais forte, tá bom? E como podemos provar a evolução? Basicamente, por 4 formas, tá? A primeira é a paleontologia, ou seja, o estudo de fósseis. Fósseis são qualquer vestígio, qualquer pedaço de ser vivo que foi preservada em rocha ou em outra superfície, tá?
outra substância. Então, os fósseis são importantes para a gente investigar como eram e como viviam os seres antigos. Outra evidência evolutiva é a embriologia comparada, onde nós comparamos diferentes embriões de seres vivos para visualizar a semelhança entre eles na fase embrionária, podendo traçar aí um ancestral em comum. De evidência evolutiva é a parte química comparada, né, que é o DNA e as proteínas, que é a forma mais assertiva, a forma mais recente e a forma que mais revolucionou a ciência e continua, né, nos mostrando coisas incríveis até hoje, como por exemplo a ave elefante tem como parente mais próximo o kiwi, que é uma ave da Nova Zelândia. Bizarro, né? Eu achei isso incrível. Vamos continuar então. A última evidência evolutiva é a anatomia comparada, que são os órgãos análogos e os órgãos homólogos. Os órgãos homólogos são órgãos que têm a mesma origem embrionária, porém funções diferentes, como por exemplo a asa do morcego e a nadadeira da baleia. Enquanto os órgãos análogos são aqueles órgãos que têm mesma função, mas origem diferente, como por exemplo asas de morcego e asas de insetos, tá bom? Então essa é a diferença entre órgãos análogos e órgãos homólogos. Para finalizar então, vamos pegar duas frases e associá-las aos nossos evolucionistas. A primeira frase é que o urso polar é branco porque vive na neve. Nessa frase, a função veio antes da estrutura. Então, nela, o ambiente selecionou aquela mudança. Isso só pode dizer respeito a Lamarck. Para Lamarck, o ambiente impõe a mudança. E agora, se nós invertermos essa frase e colocarmos que o urso polar vive na neve porque ele é branco, nós podemos ver que o ambiente selecionou aquela característica. A característica vem antes da função. Então ele só vai viver na neve porque ele já era branco, né? Nós poderíamos ter o urso preto, urso pardo, urso vermelho, mas nenhum deles se camuflaria tão bem na neve quanto o urso branco, né? O urso polar. Então é por isso que ele vive na neve. Só para finalizar mesmo, né, que eu já estava esquecendo, uma outra coisa que diz muito respeito à evolução: camuflagem e mimetismo. São exemplos clássicos do darwinismo, né? No qual a camuflagem, o indivíduo se mistura com o ambiente, né? O animal se mistura com o ambiente. E no caso do mimetismo, ele vai imitar outra espécie. Então, temos como caso clássico de camuflagem o bicho-pau, que ele se camufla com o ambiente, enquanto nós temos, no caso do mimetismo, a borboleta ou mariposa, não lembro exatamente o que com as asas abertas parece uma coruja. São casos clássicos de mimetismo e camuflagem. É isso aí, gente. Espero que vocês tenham gostado. Espero que esse vídeo seja muito útil. Se sobraram dúvidas, volta no vídeo, assiste de novo, volta no vídeo, assiste de novo. Se não, me procura que eu vou ajudar vocês com toda certeza, tá bom? Um grande beijo, fiquem bem e nos vemos na próxima.